comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Aleluia. A palavra nos confronta quando ela diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu confesso aos irmãos que essa semana eu buscava e nada, eu estava até meio preocupado. Falei: Senhor, e aí, Senhor? O que nós vamos nos alimentar amanhã? E nada veio. Eu tirei até uns dias viajando, e na viagem pedi a Deus, muitas das vezes orava pela madrugada, pedindo ao Senhor uma direção, e nada vinha. Ontem fui para o Ceasa e nada, eu já preocupado, falei: vou ligar para o pastor Marco, não está vindo nada não, e de mim eu não quero dizer nada. Mas à noite, na loja, eu trabalhando no balcão, me veio 2 versículos apenas, ao qual a minha mente começou igual a máquina, trabalhando, buscando, e o Senhor nos deu uma palavra para poder trazer à igreja. E essa palavra, irmãos, muitas das vezes a gente esquece daquilo que Deus tem feito por nós. E isso aí é uma coisa que naturalmente, desde a antiguidade, tem acontecido no meio do povo. O povo se esquece daquilo que Deus tem feito. O povo se esquece, o povo está sempre, como Paulo dizia, que aquilo que ele tinha que fazer, ele não fazia. Mas o que ele não queria, era o que ele fazia. E quando nós entramos numa posição dessa, nós acabamos vacilantes, errantes, e muitas das vezes a presença de Deus vai nos deixando, porque nós estamos sem pecado. Esquecemos daquilo que Deus tem feito. Deus abre o mar vermelho, o povo passa. Deus manda o maná, Deus manda a coluna de nuvem, coluna de fogo. Deus manda as codornizes, Deus livra o povo, mas logo em seguida está o povo vacilante de novo na presença de Deus. E, irmãos, nós temos que louvar muito esse Deus, porque Ele nos ama de tal forma, que Ele pega o seu próprio Filho e entrega na cruz, para morrer por mim e por você, sendo a gente tão mal. E o Senhor colocou no meu coração assim: eu gostaria que os irmãos refletissem na sua vida, porque eu acredito que cada um de vocês aqui já tiveram uma experiência com Deus, do que Ele pode, do que Ele é capaz e do que Ele faz. E o que Ele espera de cada um de nós é uma vida pautada na sua palavra, uma vida de adoração, uma vida de sacrifício, que sacrifício e adoração praticamente é a mesma coisa. Então eu gostaria de confrontar os irmãos e que pudéssemos pensar. Cada um vai ouvir agora e vai colocar na sua vida o que Deus tem feito na sua vida, o que Ele fez. Eu gostaria de deixar esta questão a saber: você sabe o que é a adoração? Sabe mesmo?
Você sabe o propósito, a importância e para que serve a adoração? Já pararam para analisar? Qual é o propósito? Para que serve essa adoração? A gente sabe que na música, lá atrás o Senhor cria, entrega na mão de Lúcifer, para que ele cantasse, contasse os feitos de Deus, para que ele o adorasse. Mas a adoração não é só cântico. A adoração não é só isso. Hoje em dia nas igrejas as pessoas dizem, adorador é o Márcio, que é tocador, é levita, né? Adorador é a Priscila, que vai lá e canta. Mas a palavra nos confronta e diz que adorador é todo aqueles apto para servir. Eu tenho visto o irmão Pedrinho como um adorador, sabe por quê? Está sempre em pé ali na porta, e cada visitante que chega, ele cumprimenta, ele aperta a mão, ele pega uma cadeira, ele arruma um lugar. Isso é ser apto para servir. Eu vejo adoração na vida da nossa irmã ali da cantina, porque ninguém bota a mão, é ela que está lá de frente, ela está apta para servir. Eu vejo na vida da irmã Merinda, que vem aqui limpar o templo, para que você possa chegar e encontrar tudo limpinho, é uma questão de que ela está apta para servir. Isso também é uma adoração. Você sabe a importância da adoração dos filhos de Deus na vida cristã? Já pararam para analisar o que Deus espera de você, através de tudo aquilo que Ele tem feito? Então, irmãos, é fácil avaliar, quando paramos para pensar, bom, o que tem a ver isso com o meu dia a dia? Você pode questionar. O que tem a ver isso com o meu dia a dia? O que tem a ver isso com o meu trabalho? O que tem a ver onde eu esteja? Adoração, adorar ou não adorar? O que tem a ver isso comigo? O que tem a ver com a minha vida? Qual a importância disso? Então começo a avaliar o grau do comprometimento que temos com a palavra de Deus. Quando você começa a avaliar essas questões, de analisar a importância, por quê, como, você começa a avaliar o seu comprometimento com a palavra. Qual tem sido o seu comprometimento com a palavra de Deus? Aonde quer que você esteja. A palavra diz que a gente tem que pregar a tempo e fora de tempo. Devemos ter uma vida pautada segundo a palavra. E o que nós temos feito? O que eu tenho feito? Tenho me lembrado das bênçãos que tenho recebido? Quando a gente começa a nossa vida, a gente tem projetos de família, temos projeto de ter uma casa própria, temos projeto de ter o primeiro carro, temos projeto de ter um bom emprego. Aí o Senhor vai só derramando. Aí você sobe aqui, quero dizer para os irmãos que Deus abençoou, abriu a porta de trabalho, me deu uma casa, e todo mundo, glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco você esquece daquilo. Isso é motivo, irmãos, para que a gente possa estar sempre honrando o Senhor com isso, adorando a Ele com tudo isso que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu gostaria de ler, a minha palavra vai estar baseada dentro de Salmo 116, no versos 12 e no verso 13. Bom, Márcio, pode baixar esse ventilador um pouco? Desligar ele, ou seja... Salmo 116, 2 versículos apenas, como eu lhe falei, foi o que o Senhor colocou no meu coração, o 12 e o 13. E eu ficava, Senhor, o que trazer, Senhor, o que dizer, Senhor, o que falar. 2 versículos, a igreja encontrou? Diz assim: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Olha que coisa gostosa. O salmista se questiona, Davi se questiona e pergunta-lhe: que darei eu ao Senhor? Hoje foi domingo, você levantou, tomou café, almoçou, descansou, aí falou assim, está na hora de ir para a igreja. Será que você pensou assim, hoje, que darei, Senhor, naquele lugar? Porque aqui é um lugar onde você vem entregar a sua adoração. Se alguém algum dia te convidar para vir aqui buscar uma bênção, cuidado, porque aqui é lugar de dar a Ele
louvor, de entregar a Deus a sua adoração, de entregar a Ele a sua vida, porque quando a gente entende, irmãos, quando você consegue entender a necessidade de adorar a Deus, de se derramar diante dEle, de estar no centro da vontade dEle, se você olhar para trás, as bênçãos vêm sobre a sua vida. As bênçãos estão ali correndo, esticando a mão e dizendo: espera aí, Rafa, aguenta aí que eu tenho uma bênção para você. Aí você, dá um tempo aí que eu tenho que fazer a obra aqui. Espera aí, Camila, tem que te dar uma bênção aqui. Não, aguenta aí que eu estou com meu esposo aqui, temos que fazer a obra. Você está no emprego, está na escola, está no trabalho, está passeando, é a tempo e é fora de tempo. E o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? A palavra diz que Ele tomaria o cálice da salvação e invocaria o nome do Senhor. Então eu separei aqui em 3 partes. Deus criou o meio para o homem adorá-lo. Deus criou o meio. Deus criou o momento. De que maneira adorar? De que maneira fazer? Como é que é isso? Como é que é isso? Como é que eu faço? De que maneira? Qual é a forma? Será que é cantar? Será que é só levantar a mão? Será que é só chorar? Será que é só dar glória? É uma entrega. Eu costumo dizer que a adoração, irmãos, ela tem que ser um estilo de vida. Tem que estar em você. Você tem que ser uma pessoa grato àquilo que Deus tem feito na sua vida. Você tem que ser primeiramente grato quando você abre os seus olhos pela manhã e você consegue colocar os seus pés no chão e ficar de pé. Nós precisamos ser gratos. Nós precisamos ser gratos quando você se põe de pé e você chega, levanta de manhã e olha para a sua mesa, você tem o café da manhã. Quantas pessoas não têm? E daí vai, tantas coisas nós temos que tirar para ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Temos que ser gratos a Deus pela esposa que nos deu, tem que ser grato a Deus pelo esposo que Ele te deu, pelos filhos. E por aí vai, quantas outras coisas Deus tem feito. Então Ele promoveu meios, circunstâncias, situações para que você pudesse se prostrar, para que você pudesse adorar o Senhor, para que você pudesse dar a Ele o seu culto. O próprio Deus, o próprio Deus se deu a conhecer e nos fez conhecer. Ele deu um meio para nós adorá-lo. Consegue entender isso? Caraca, Rafa, aí. Tu é benção. Vai me deixar ligado. Obrigado, meu irmão. Viu? Não é só você que treme aqui não, viu? Deus se fez conhecer. Deus promoveu o meio para que nós pudéssemos adorar a Ele. Ele nos fez e faz de uma pessoa um adorador, capacitando e adorando. Quando nós abrimos o nosso coração para Ele, Ele te capacita, Ele te dá a condição de você adorar, de você exaltar, de você engrandecer o nome dEle. Ele te capacita. Por isso Ele diz assim, vinde como estás. Quantas pessoas a gente ouve falar assim, não, eu vou me preparar. Eu vou deixar de beber, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de fazer, eu vou me melhorar. Quando eu estiver legal, eu vou. Não vai vir nunca. Porque Ele veio para os doentes. Ele veio para os necessitados. Porque é Ele que vem e trabalha o seu interior, trabalha o seu intelecto e te dá condição de poder adorar. É Ele que te faz conhecer todas as coisas. Lembra quando Jesus, após os 3 dias, Ele vem e Ele diz aos discípulos assim, eu vou para o Pai, mas não os deixarei órfãos. Enviarei aquele que há de ir entre vós, o Espírito Santo de Deus.
Esse Espírito, ele está aqui agora, esse Espírito é o que move dentro de nós, esse Espírito é o que nos faz entender, compreender, esse Espírito é o que se movimenta e faz com que você esteja aqui, porque o mundo não quer. Quem está na carne, quem está no mundo, quem está lá fora, não quer saber de Deus, mas quem para e dá ouvido à voz, ele entra, ele trabalha no seu coração, ele trabalha no seu intelecto e te faz entender que há um ser supremo, criador de todas as coisas, e espera algo de você. E quando a gente pega esse livro, a gente começa a ver e entender, a gente vê a grandeza de Deus quando Ele cria tudo. Prepara aquele jardim. Adão era feliz pra caramba, sabia, Rafa? Adão não tinha que sentar num carro e dirigir o dia inteiro. Não é verdade? Adão não precisava, irmão, ficar consertando lá aquele computador que nem o Nilson fica lá o dia inteiro lá. Ó. Adão tirava era onda. Ficava botando nome nos bichos. Pô, ele olhava assim, pô, aquela fruta bonita, ele ali pegava e se alimentava. E de tarde, ele escutava, Adão, pela manhã, Adão, eis-me aqui, Senhor. Que coisa gostosa. Viveríamos eternamente. Teremos uma vida regalada em prazeres, em coisas boas, que é o que Deus tinha preparado para nós. Mas o pecado entrou. Quando o pecado entra, nos distancia de Deus. O homem é posto para fora do jardim. Mas Deus providencia, irmãos, forma para que haja reconciliação novamente com Ele. E Ele mostra que isso vem através do sangue. Por isso, ao considerar a graça, a misericórdia em sua vida, o salmista diz, em Salmo 116, né? Que darei eu ao Senhor? Que retribuição dar por suas bênçãos? Que posso desenvolver a Deus por tudo que me tem feito? Sabem qual é a resposta bíblica para isso? O homem nada pode dar a Deus sem que antes dele tenha recebido. Consegue entender isso? O homem não tem nada para dar a Deus sem que antes dele tenha recebido. Quão miseráveis nós somos. E às vezes se achamos bom. Às vezes se achamos que sabemos demais. Às vezes sabemos que nós conhecemos tudo. Nós não temos nada. Nós carecemos com que o Espírito Santo de Deus venha e faça com que Ele se revele a nós, para que nós possamos dar a Ele, ou seja, devolver a Ele aquilo que Ele tem colocado em vossos corações. Ser grato ao que Ele tem derramado, você poder olhar e ver o Senhor abrindo porta, o Senhor fechando porta, o Senhor curando, o Senhor salvando, o Senhor libertando, o Senhor concedendo aquela bênção que você tanto tem pedido a Ele. Deus pode fazer tudo isso quando nós abrimos o nosso coração para Ele. Só que esse resgate, lá no início Deus... Eu vou dar uma conjecturada aqui, que Deus ele promoveu uma forma, já mostrando que essa libertação viria pelo sangue. Porque Adão, quando vacilou lá atrás, lá no jardim, e Deus o procurou, o que ele fez? Pegou folhas e construiu ali um avental para ele ali, né? Mas o Senhor o corrigiu, o tirou do jardim, mas deu a ele roupa de pele. Aonde ele arrumou isso? Da onde saiu essa roupa de pele para Adão? Roupa de pele a gente sabe que veio dos animais. Então começou ali o sacrifício, através de um derramamento de sangue, uma oportunidade para uma reconciliação, que é o que a palavra fala. Sem derramamento de sangue não há perdão. Precisava haver esse derramamento de sangue. O ser humano não tem em si a capacidade de adorar, servir,
ou prestar culto a Deus, sem que Deus se dê a conhecer e o capacite a responder. Nós precisamos. Você sabe que, quem quiser, abra aí em 2 Crônicas 29, 14. Porque às vezes alguns podem pensar assim, pô, como é que o irmão pode falar que eu não tenho capacidade de dar a Deus alguma coisa? Vamos ver o que Davi fala em 2 Crônicas 29, 14. Aliás, 1 Crônicas 29, 14. Encontraram? Isso aqui foi uma oração de Davi. E Davi dizia assim na sua oração: porque quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. O próprio Davi reconhecia que tudo que ele estava entregando a Deus era aquilo ao qual Deus havia colocado nas mãos dele. E ele dizia: quem sou eu? Quem é esse povo para poder dar alguma coisa a ti, Senhor? Nós só te devolvemos aquilo que temos recebido de ti. E isso, irmãos, uma coisa mais linda que eu, Fran, consigo ver na vida de um ser humano é a gratidão. Quando a pessoa é grato, reconhece ao que as pessoas fazem por ti. Isso é bonito. Imagina o coração de Deus, quando você se alegra que Ele tirou você lá do lamaçal do pecado e te deu uma nova vestidura. Aí aquela Camila lá rebelde, né? Eu lembro da Marcileia. Ah, minha filha. Aí Deus olha assim e fala assim: eu vou dar um jeitinho, vou preparar um varão valoroso para você. Aí Deus vai lá e prepara o Rafa para Camila. Coração grato. Você não crê que foi Deus que te deu? Deus me deu a minha varoa. Do jeito que eu coloquei ali, ó, o Senhor me deu. Ele é poderoso para fazer tudo isso, irmãos, porque tudo que acontece nas nossas vidas vem das mãos dele para as suas mãos, para que você possa erguer a sua e dizer: ora vem, Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, o meu Deus é vivo, é poderoso e eficaz. Aleluia. A história da humanidade, irmãos, de fato, como eu falei, começa lá no jardim. Mas Deus, antes de todo o universo ser criado, Ele já existia. Em Salmo 90, versos 2, quem quiser abrir, eu não vou ler, vai falar sobre isso. Que antes de tudo, o nosso Deus já existia. Antes de todo o universo ser formado, o nosso Deus já existia. Isso quer dizer que todo poder, todo querer, todo efetuar está nas mãos dele. O controle está nas mãos dele. Como não ser grato a um Deus desse? Como não dar a ele a minha vida, o meu coração, a minha adoração, o meu fôlego a esse Deus? Antes de começar a nossa história, a Trindade se alegrava com a perfeição mútua e de nada precisava. Mesmo assim, Deus resolveu criar o homem e revelar sua glória a ele. Deus não precisava de você, Deus não precisava de mim, Deus não precisava de nós. A Trindade estava lá feliz da vida, criou céu, terra, mar, e eles estavam ali felizes com tudo aquilo que ele havia feito. Não precisava. Mas ele nos criou e revelou a glória dele, para que nós pudéssemos buscar assim a sua face. Homem, mulher, criados para serem adoradores. Criada à imagem de Deus, e no Éden,
alegravam-se na perfeição da sua criação. Deus os criou para que fossem adoradores e o adorassem, por tudo que ele havia feito e colocado ali. Tinha tudo, tudo de bom, tudo de perfeito. Mas o pecado entrou. E esse pecado, muitas das vezes, nós temos que estar atento, porque nos faz esquecer daquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz e daquilo que Deus pode fazer. E muitas das vezes entra a nossa carne, querendo gritar, querendo falar mais alto e nos levando a se distanciar do Senhor. Então nós temos que estar atento a isso, porque a gente vê que lá no início isso aconteceu na vida da mãe, que foi Eva, e Adão, que foi pai. Até então nenhuma necessidade, não havia, necessidade de redenção. Havia. Adão tinha de tudo, Eva tinha de tudo, o jardim estava posto. Tinha necessidade de alguma redenção? Não tinha pecado. Por causa do pecado, houve sim a necessidade dessa redenção. Aleluia. Com a entrada do pecado, o ser humano rejeitou a adoração a Deus e escolheu adorar a si mesmo. Confuso, com medo, envergonhado, eles tentam se esconder de Deus, mas ele foi à busca da criação. E sobre ele já pesava uma sentença. Deus amava a criação dele de tal forma que ele vinha buscar. Mas quando entrou o pecado, a criação fugiu dele. A criação tentou se esconder. Mas Deus já sabia que sobre a vida do homem estava ali a sentença por causa do pecado. Confuso, com medo, envergonhado, eles tentaram se esconder de Deus, mas ele foi à busca da sua criação. E sobre ele já pesava a sentença, pois Deus havia dito: não coma da árvore do conhecimento. E mesmo assim, eles comeram, e o que levou eles a se distanciar. Aí eu te pergunto, eles não tinham tudo para ser felizes? Por que desobedecer? Nós temos que estar vigilantes a isso. Tenho eu sido obediente ao que Deus espera de mim? O que Deus espera de mim? O que Deus quer de mim? Como tem sido o meu cotidiano? Como tem sido a minha vida? Seja no trabalho, seja no colégio, seja no meio da vizinhança. Quantas das vezes a gente ouve testemunho de filhos que muitas das vezes quer morar na igreja porque em casa o pai é terrível? Quantas pessoas às vezes você fala assim: pô, aquele cidadão ali é crente. Crente, eu trabalho com ele, não sabia não. Tudo incubado, tudo escondido, com medo, porque não tem uma vida pautada dentro daquilo que Deus o chamou e o capacitou. Mas se esquece, como todo o povo se esquecia. Mas ao mesmo tempo em que a morte foi determinada por causa do pecado, Deus apresentou a vida por meio de sacrifício. Sangue foi derramado, como eu falei. Um animal foi sacrificado para que as roupas deles pudessem ter sido ali confeccionadas. Após serem expulsos, vemos seus filhos num contexto de adoração, no qual Caim e Abel fazem suas ofertas a Deus. Saíram do jardim, olha como a coisa vai crescendo, foi através dos filhos. Caim e Abel tiveram oportunidade, mas a gente conhece a história no que aconteceu. Não conseguiram. Abel, sim, Caim vacilou e vacilou feio. Só foi aceito. Caim já rejeitou a adoração, matando seu irmão. A adoração de Abel, o Senhor recebeu. Mas revoltado com aquilo que havia acontecido, Caim mata seu irmão. Quer dizer, ele rejeita adorar a Deus. E ele prefere mais o quê? Prefere o lado do mal. A oferta de Abel aponta para Cristo e a sua graça.
porque ele desejava o Senhor, ele queria, tanto que ele apresentou o melhor que ele tinha e sacrificou ao Senhor. Caim, para a capacidade dos homens e das suas obras. Quantos são os homens que confiam no seu braço, que confiam na sua capacidade, que confiam no seu intelecto, e quando para, eles dão com os burros na água? Nós temos que estar pautado no Senhor. Deus é poderoso para tudo. A Bíblia tem recurso para te falar sobre matemática, sobre ciência, sobre planetas, sobre o que tu quiser dentro da Bíblia, você encontra resposta para tudo isso. Assim a história segue. Em outro contexto, aí nós vamos ver, Abraão é convidado a adorar, a sacrificar. Lembram dessa história, né? Não vou entrar muito nela não, eu queria só que vocês entendessem. Mais na frente acontece isso. Velhinho, o Senhor dá o filho da promessa. É o Caleb, né, irmão, que está vindo aí? Aí o Senhor daqui a pouco fala aí, eu quero o Caleb, sacrifica para mim. A irmã, se não me falha, estava aí beirando seus 100 anos. Mas quando ele vai para sacrificar, todo mundo sabe que quando eles iam sacrificar, eles levavam consigo uma ovelha, um carneiro, para poder fazer o sacrifício. E ele bota a lenha, bota o garoto junto e vai subir. E os homens que ajudaram a levar, quando chega ao pé do monte, eles perguntam, mas aguardem aqui, que nós vamos sacrificar e retornaremos. Mas Deus não mandou eles sacrificar? Como é que ia voltar? Depois o garoto pergunta, pai, vejo a lenha, mas onde está o sacrifício? E ele diz, Deus proverá. Pensa, irmão, isso é impossível. Muitas das vezes, vou usar meu irmão Rafa aqui, você pode ver de repente aquela empresa que você queira colocar o teu carro lá para fazer um transporte, mas muito difícil, ninguém consegue, mas Deus pode abrir a porta e te colocar lá dentro. Deus é poderoso para isso. Deus é poderoso para te dar aquela bênção que muitas das vezes você almeja, mas o seu natural vê uma grande dificuldade, vê uma barreira gigantesca diante de ti, mas o Senhor te pega pelos braços e te faz transpor aquelas barreiras e faz com que você alcance bênçãos, curas, tantas coisas, gente. Tantas coisas o Senhor pode, o Senhor faz, o Senhor fará nas nossas vidas, se nós andarmos segundo os seus estatutos. Lembra que ele dizia para Josué? Anda lá no meu estatuto lá, e vocês vão ver. Aleluia. De acordo com o povo, deveria se achegar a ele e adorá-lo. No entanto, ao longo da história, vemos o ser humano rejeitando a Deus e a sua palavra, prostrado, conflito, confiando em seus ídolos, como nós, tão pecadores, conseguiremos adorá-lo. É o que a gente via com aquele povo. Atravessou o deserto. Moisés sobe para pegar a tábua dos mandamentos. Qual é a primeira coisa que o povo faz? Ídolos, festa da carne, sacrifícios. Esqueceu que alguns instantes atrás Deus havia abrido o mar vermelho para eles atravessarem. Havia esquecido que Deus conduziu o povo no deserto para escapar de Faraó, fazendo com que eles viajassem dia e noite, de dia pondo uma coluna de nuvem, à noite pondo uma coluna de fogo para que iluminasse o caminho, para que eles prosseguissem, e logo em seguida eles se prostram. O povo é assim, irmãos. Nós somos assim. Nós temos que ter o cuidado para não cair no engodo desse. O grande problema do homem são os nossos olhos, porque a gente vê, a gente deseja, a gente quer, a gente cobiça, e a concupiscência dos nossos olhos é que nos leva a este pecado, porque quando nós damos
geramos esse pecado, a morte entra. Nós nos distanciamos de Deus, porque a janela da nossa alma são os nossos olhos. Então a gente tem que estar muito atento acerca disso. Após muitos anos, Ele nos envia Jesus para a propiciação pelos nossos pecados, tornando-nos agradáveis a Deus, quando derramou o seu sangue na cruz. Hoje, nós vivemos aí a sexta dispensação. O que é dispensação? Dispensação são forma de Deus tratar com o homem. Começamos na dispensação da inocência, depois veio lá os juízes, veio os reis, veio os profetas, todo mundo pisou na bola, todo mundo errou. A lei precisava ser concluída para que um novo processo entrasse. Jesus veio, sendo filho de Deus, em forma de homem, cumpre a lei é quebrada, o véu é rasgado de cima a baixo, e você tem acesso novamente a Ele através da graça. O que é graça? Favor imerecido. Quem merece? Aquele cara não merece não, aquele também não. Não podemos falar isso. Quem somos nós? A graça é um favor imerecido, porque o Senhor, o salmista diz que Ele é aquele que prescruta o nosso coração. Ele vai lá no seu interior, Ele vai lá dentro de você e sabe o que você tem pensado, sabe o que você tem planejado, sabe o que você tem colocado diante dEle. E é isso que vai abrir ou vai fechar a porta do céu para nós. Como está o nosso coração? Porque Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, vacilão de montão. Botou Urias para morrer de frente de batalha, pegou a mulher de Urias e fez um monte de coisa errada. Mas Davi era um cara que tinha um coração adorador. Ele parava e refletia no que fazia, havia grande arrependimento. E quando vinham as consequências, porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Quando essa consequência vinha, ele não mandava descontar. Davi, corre, chama o exército, nós vamos pegar teu filho, Absalão quer tomar teu lugar, ele quer tomar o teu reino. Ninguém toca no meu filho. Tudo isso que está acontecendo é por causa do meu pecado. Mas Davi, Absalão colocou uma cabana no meio da cidade e deitou com todas as suas concubinas. Ele reconhecia que tudo aquilo era consequência, porque o profeta lá atrás falou, olha, a espada não sairá da sua casa. Então ele não imputava nada a ninguém, ele reconhecia o que vinha acontecendo sobre a sua vida. Romanos 3:23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carecem da graça. Ser destituído, irmãos, é a condição total de separação. O pecado nos destitui da presença de Deus. Por isso nós precisamos fugir dele. Nós precisamos nos dar ao Senhor em adoração. Nós precisamos nos dar ao Senhor em sacrifício. O salário do pecado é a morte. Em Romanos 6:23, Jesus é a própria oferta de adoração que restaura a comunhão com o Pai. A morte dele, o derramamento do sangue dele, é a porta para nos reconciliar novamente com o Pai. E nós precisamos ter consciência disso. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Não podemos adorar a Deus a parte de Jesus, pois sem Ele nós não temos nada. Eu não posso achar que Deus é bonzinho, eu não posso achar que vou me aproximar de Deus se eu não receber Jesus como Senhor da minha vida. Porque reconhecer que Jesus é Senhor da minha vida é um trabalho do Espírito que Ele deixou aqui. E esse é que toca nos seus corações aí agora.
É esse Espírito que lhe faz entender que a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca dele falando conosco. É esse Espírito que nos faz entender. Então o Espírito vai a Jesus, que está à destra do Pai, e diz: ó Pai, ele está seguindo, ele está obedecendo os mandamentos. E Jesus se coloca como teu advogado. E o sangue dele, vertido na cruz, te proporciona vida nova ao lado do Senhor. Nós temos acesso, livre acesso a estar novamente com o Pai. Então precisamos entender isso. Eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso entender o que Jesus espera de mim, o que Ele quer de mim. Será que Jesus espera que eu apenas não falte um culto? Quantos vão ser naquele dia que vão dizer assim: Senhor, eu fui crente lá há 30 anos, nunca faltei um culto. Mas tinha um péssimo testemunho no trabalho, péssimo testemunho em casa, um péssimo testemunho na vizinhança. Esse aí vai ouvir o que dele? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Nós precisamos vencer isso, irmãos. Eu já falei isso aqui uma vez, nós precisamos ser sermos unânime. Nós temos o nosso líder, o nosso pastor, nós temos que estar com ele, apoiá-lo em tudo, estar junto com ele em tudo. Nós precisamos ser um só. São várias cabeças pensantes, são várias pessoas que vieram de vários lugares, que tiveram vários ensinamentos, tiveram vários ensinos dos seus pais, várias educações, mas quando nós nos juntamos, a nossa meta tem que ser Cristo. O nosso pensamento precisa ser cristocêntrico. Consegue entender isso? Quando nos unimos, o nosso pensamento tem que ser um só, voltado para Cristo, onde Ele tem que ser exaltado em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que venhamos a fazer. A nossa adoração, irmãos, precisa ser cristocêntrica. Deus se revela a nós respondendo em adoração. Adoração é mais do que cantar. É ter uma vida realmente. É o vizinho poder... Pô, você sabe onde mora o Nivaldo? Dá o Nivaldo cristão aqui. É aqui. E aquele cara ali é homem de Deus. E aquela moça ali, não, ela é de Deus. Porque as pessoas precisam ver isso na gente. Ainda que muitas das vezes, como Davi, o pecado esteja diante de ti, como Paulo dizia, mas que haja em você esse reconhecimento, que haja em nós esse quebrantamento, que haja em nós essa, vamos botar assim, até como uma obsessão de querer atingir o alvo que é Cristo, olhar para Ele, estarmos juntos, unidos, em santificação com o Senhor, sermos unânimes, sermos um só. Então a adoração não é só cantar, a adoração é poder fazer meus sacrifícios, sacrifício esses de deixar muitas das vezes de estar com a família, deixar de trabalhar, deixar de fazer alguma coisa para estar unido com os irmãos, adorando a Deus, exaltando o nome dEle. Romanos 12:1. Então, quando fizermos assim, saberemos o que dar a Deus por todos os benefícios que temos recebido. Quando a gente entende esse tipo de visão, você vai saber o que dar a Ele. E Ele certamente, Ele vai estar recebendo tudo aquilo que Ele tem colocado em seu coração, em poder adorá-lo e exaltar este Deus. Que sejamos assim, irmãos. Tenhamos esse coração adorador. Aí você pode se perguntar: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? O que você tem dado a Deus? O que você tem feito para Ele? Aleluia. Miriam, o que você poderia dar ao Senhor? Eu gostaria de te convidar a ficarmos de pé. Nós vamos cantar uma canção que cantamos há tempo atrás aqui, mas eu gostaria que você refletisse se de fato você
tem recebido isso de Deus, porque Ele está prestes a te dar, Ele já tem te dado. Nós precisamos receber um novo coração do Pai, um coração regenerado, um coração transformado. Amém? Então louve a Deus do seu coração. Leva os seus pensamentos a Ele, cante com o olho fechado. Imagine que Deus está diante de você, não seja o Nivaldo ali ao lado do Rafa, eu de frente para vocês, mas vocês imaginem Deus agora de frente para você e você poder declarar para Ele. Você tem recebido esse coração adorador? Você tem recebido isso dele? Se você tem recebido, louve, engrandeça, exalte o nome dele, que é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. Aleluia. Exaltado o teu nome, Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. É isso que Ele quer fazer, é isso que Ele tem feito. Como fruto desse novo coração, um convite eu te faço, declare, declare. Eu declaro a paz de Cristo. Abençoa o teu irmão ao teu lado, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Recebi um novo coração, Senhor, do Pai, coração regenerado, coração regenerado, coração transformado, coração transformado, coração que é inspirado, coração que é por inspirado Jesus. por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo
grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Oh, aleluia. Exaltado é o teu nome, Jesus. Nós queremos render graças a ti, Senhor, por este coração, Senhor, que tu tens dado, Pai, por esse, Senhor, esse coração transformado, por esse coração que é inspirado por ti, Senhor. Que o teu Espírito tenha liberdade nesta igreja, nos ensinando, Senhor, a nos dar cada dia mais e mais por ti, Senhor. Torna esta igreja uma igreja unânime, onde tem o teu Filho, onde tem Jesus como foco, como tem Jesus como, Senhor, alvo principal em nossas vidas. Que possamos estar aqui unidos num só propósito, num só Espírito, Senhor, para que a tua obra seja manifesta através das nossas vidas. Nós queremos te dizer, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, faça segundo o teu querer, faça segundo a tua vontade, opera em nós, Senhor, opera em nós, Senhor, o querer e efetuar que vem de ti, porque entendemos, Pai, que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a tua bênção sobre a vida de cada um neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade